Então vamos lá, esses daqui vai ser uma correção mais em relação aos posicionamentos do meio campo. Então vou trazer algumas situações como exemplo. Então vamos lá. Ó, aqui novamente a gente está com a linha errada de novo. Ó, esse zigue-zague aqui não pode ter. Volto a dizer o que eu comentei no outro vídeo. Ou tem que ter uma linha aqui de 3 e um aqui na frente. Ou uma linha de 3 aqui na frente e o volante aqui atrás. Ou uma linha de 4. São essas opções. Nenhuma delas é zigue-zague. Então, aqui a gente está formando a linha errada de novo. Ó, nesse exemplo aqui, ó, o Léo está caindo muito próximo de eu e do Lincoln. Eu também estou caindo muito próximo pro lado do Lincoln. Esse cara aqui devia estar já fazendo a linha aqui. E esse cara já devia estar fazendo a linha aqui em cima. E aí a gente fecharia a linha aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, estamos errados aqui. Deixa eu dar um play de novo. Avançar mais um pouquinho. Ó, porque daí a gente dá esse tipo de passe aberto que o cara tá recebendo aqui, ó. É esse aqui que o MC tem que estar aqui já, ó. Pra impedir esse passe. Não dá pro nosso MC, que no caso é o Léo, tá correndo agora atrás do cara ali. Porque agora que ele viu que aquele cara pode ser opção de passe. Então não dá pra esse tipo de situação acontecer. Entendeu? Aqui mesma coisa. Volto a dizer, eu aqui também estou indo posicionado errado. Eu estou subindo, sendo que o Lincoln já está aqui. Eu devia estar descendo, devia estar vindo para cá, ó, ocupar esse espaço. Então você vê como que assim, é tudo questão de falta de atenção mesmo. Porque até eu que sei, na teoria, o que precisa ser feito no tático, até eu às vezes me distraio aqui e perco o foco do que precisa fazer. Então isso é uma parada normal, comum. Todo mundo está cometendo esse tipo de erro. Só que a gente precisa corrigir isso o quanto antes. Esse é o objetivo de estar sendo feito esse vídeo aqui. Então vamos lá. A gente está com a linha errada aqui, beleza. Aqui a gente já começou a mais ou menos montar a linha, mas beleza, roubamos a bola aqui. E aqui eu já vou chamar a atenção de uma outra situação. Aqui, ó, o Mendes, beleza, saiu com a bola. Nesse caso aqui, Mendes, que você deu o passe, o que acontece? A gente tá, olha o tanto de opção que a gente está vindo tudo pelo meio. Então, nesse caso aqui, que você dá o passe, é porque a ideia é que o atacante não pegue a bola tão aberta aqui, tão para essa região tão aberta aqui do campo. É que ele receba um pouco mais centralizado para ele ter condição de finalizar. Mas ok. Mas é um passe válido também, não estou falando que é um passe errado. Mas quando isso acontecer, de der um passe na diagonal para fora e que obriga o atacante a descer um pouco, a sua movimentação instantaneamente tem que ser para baixo. Você tem que ser o passe para baixo, tem que ser o passe de retorno do atacante, caso ele não tenha opção, você tem que ser a opção mais segura dele. E o jeito mais seguro que você vai conseguir dar de opção para ele é abrindo aqui embaixo. Então vou dar um play aqui só para você ver como que foi a movimentação. Ó, aí aqui tá nós dois correndo junto, por exemplo, nesse momento. E a gente continuou. Você continuou vindo meio que em linha reta ainda. Você continuou vindo para frente assim. Sendo que se desde lá de trás, a hora que você tocou a bola, você já estivesse descendo na diagonal, nessa hora que o Gustavo dá esse break aqui, que o Hards breca, você já ia estar mais ou menos nessa região aqui, ó. Ou seja, esse cara aqui não ia estar marcando a linha de passe para você igual ele está marcando aqui agora, porque agora ele está marcando essa linha de passe aqui, ó. Ele está bem no meio. Então, se você já tivesse mais para baixo aqui, não ia estar marcando a linha de passe. Aí a gente ia estar com uma escadinha montada. Porque daí ele volta em você, eu já ia estar mais aqui no meio, você já toca em mim, eu já poderia achar o Léo aqui e o Léo achar o atacante ou até achar a infiltração do Guga lá em cima. Entendeu? A gente conseguiria seguir uma escadinha perfeitamente. E aí, ó, como você veio pelo meio, muito pelo meio, ao invés de abrir, a hora que você pegou a bola,
Que aí o Guga justamente não... O Guga não, né? Não vou chamar de Guga, senão vai confundir com outro Guga. O Hards aqui, justamente por não ter muita opção, ele tentou voltar para você. E aí o que acontece? Você já pega um pouco pressionado. Aí você já não consegue tocar de primeira. Aí nesse momento a nossa escadinha já ficou meio torta. Já não dava para fazer. Aí você tentou ganhar espaço. Beleza, até foi bem. E aí na hora que você tentou voltar, você já ficou fechado por dois caras de novo. Entendeu? Então, enfim, lembra sempre desse detalhe. Tanto você quanto o Léo nessa jogada, quanto qualquer outro MC que estiver jogando. O Piel, o Miojo, é, ou enfim, qualquer outra pessoa. A partir do momento que a bola cai para as pontas aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais. Pausar. A partir do momento que os atacantes pegam a bola mais pelas pontas aqui, o MC tem que abrir aqui, ó, para dar esse para ele ser o passe de retorno pro cara aqui. Esse atacante aqui pegou a bola aqui, o outro MC tem que dar a opção aqui atrás, ó, sempre bem abertos. Porque se vocês ficarem muito pro meio dos dois lados, esse passe aqui pro meio e para baixo, ou pro meio e para cima, sempre vai ser mais difícil do cara achar, porque é um passe muito mais marcado. Agora, a opção aberta, dificilmente os caras marcam. Então é mais fácil. Beleza? Então bora. Então, segue a jogada, vamos entrar para uma próxima. Deixa eu ver se aqui tem... Aqui, ó. Essa outra situação. A gente, numa situações de contra-ataque, olha como a gente está correndo tudo próximo um do outro. Aqui, 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 aqui. Olha como a gente está tudo centralizado. Não tem ninguém correndo para as pontas. Não tem ninguém correndo para as pontas. Exceto o Mendes aqui, que já está dando a opção aqui para baixo. Mas aqui a gente já tem que começar a abrir um pouco o jogo. Se a gente correr todo mundo para o centro... Ó, vou dar um play aqui para vocês verem o que acontece. Ó, vou deixar seguir. Olha como a gente está todo mundo um próximo do outro. Olha isso aqui. Isso aqui não é opção de passe, cara. Isso aqui, qualquer um que receba o passe aqui vai receber na fogueira. Entendeu? Aqui já era o tipo de situação que esse MC aqui, que é o Léo, como ele já estava posicionado um pouco meio pelo centro, o certo era ele já descer para cá, ó, e pegar essa região aqui, ó, essa região vazia. Entendeu? Ou mesmo, se eu soubesse que isso ia acontecer, por exemplo, eu nem teria subido, eu teria descido. Eu teria dado a opção mais para baixo aqui. Entendeu? Então, ou seja, o certo era esse cara tá aqui embaixo, esse cara tá no lugar certo, e esse aqui que é o lateral, que eu acho que era o Guga, já deveria ter subido faz tempo lá para cima. Ele tá correndo muito próximo aqui do cara que tá com a bola. Vou voltar mais um pouquinho, ó. Só pra vocês verem o início da jogada e ver que como teve tempo da gente se posicionar direito. Ó, olha onde a jogada começa. Aqui, o Guga já tem que estar abrindo para cá, ó. Aqui já tem que começar a subir e correr em direção à lateral. E aqui, o Léo já começa a vir para cá, ó, pra gente se espalhar. Aí o que ia acontecer? A gente ia acabar ficando numa posição invertida. Tipo, o Mendes ia estar aqui na posição certa dele, que é na MCE. O Léo ia ficar centralizado e eu ia ficar como se fosse um MCD. Então eu e o Léo aqui, nesse caso, a gente iria inverter. Então, é esse tipo de leitura, Léo, que você tem que ter quando você tá sem a bola. Se você tá vendo que eu tô correndo para cima e o Mendes correu para baixo, o único lugar que sobrou espaço foi no meio. Então você tem que ir pro meio. Certo? Agora, se o Mendes sobe aqui e eu subo também, nada impede que você faça isso aqui, ó. Você desça. Pode ser um caminho mais longo? Pode ser. Mas a ideia é que nós três ocupem os espaços vazios. Mas aqui o mais lógico seria o Mendes continuar onde ele tá, eu subir, porque eu já tô próximo da jogada aqui, subir que eu falo assim, continuar meio reto aqui, né? Porque se eu subir muito aqui, eu atrapalho o Jota. Mas continuar meio reto aqui e você já pegar esse meio aqui. Certo? Porque aí pode ver, ó, olha como a gente se tumultuou à toa. A gente teve tempo de correr, de se espalhar
e a gente correu tudo pra cima do cara que tava com a bola. A gente foi tudo pra perto dele. Olha essa corrida do Guga aqui que eu falei, ó. Ele já devia estar subindo lá em cima faz tempo. Olha como ele vem correndo pra cima do cara que tá com a bola. Olha, deixou pra subir praticamente quando chegou em cima do cara que tá com a bola. Entendeu? Aí a gente se tumultua à toa. Aí o que acontece? Acaba acontecendo que o cara que pega a bola aqui, no caso, quando eu recebi, ó. Quando eu recebo a bola, a gente tá tão perto um do outro que pra qualquer um que eu toque a bola ia ser fogueira. Então o que que eu faço? Eu seguro, giro, aí eu espero vocês se espalharem um pouco, aí eu aproveito a corrida do Guga lá, ó, e lanço. Mas se a gente tá posicionado certo ali, a gente faz um tic-tac mais rápido ali e não precisava nem fazer esse giro. Não precisava nem fazer esse giro que eu fiz ali. O que acaba sendo perigoso. Ali não deixa de ser um risco eu tentar fazer aquele giro ali. Porque eu tava cercado por 4 jogadores dos caras ali. Quer ver, ó? Vou voltar mais um pouquinho. Ó, no momento que eu pego a bola, tem 4 jogadores em volta de mim ali. Qualquer um deles poderia ter sido mais ligeiro e jantado aqui e roubado a bola. Então, agora se nesse caso aqui, na hora que eu recebo, o Léo já tá mais aberto aqui, por exemplo, e o Guga já tá mais aberto lá em cima, eu consigo tocar de primeira pra eles. Ou eu toco pro Léo aqui de primeiro, o Léo já acha o Mendes lá embaixo, ou acha o atacante aqui, ou eu já consigo tocar de primeira pro Guga infiltrando lá, ó, porque não, ele já estaria mais aberto aqui em cima. Mas aqui, do jeito que tá todo mundo próximo um do outro, qualquer passe aqui vira perigoso. Então, enfim, cuidado com isso também. Deixa eu ver se tem mais alguma situação aqui. Esse aqui não precisa. Ó, volta a dizer isso aqui, ô Guga. Acho que eu falei um pouco mais no outro vídeo ali sobre a situação dos laterais subirem. Ó, a jogada tá do lado direito. Você tá muito avançado aqui. Muito avançado. Você já deveria ter parado de correr e tá segurando aqui atrás, ó. Porque na situação aqui que o. Deixa eu ver quem que foi que pegou a bola ali. Ó, nessa situação que o MCE pega a bola aqui, o MCD pega a bola aqui, não é você que tem que ser esse passe de segurança ali dele. Nesse caso aqui tem que ser eu. Faço o posicionamento para ele aqui e você fica lá atrás. Que aí, consequentemente, o que acontece? A partir do momento que a gente se movimenta desse jeito, a gente corrige o posicionamento até dos meias. Porque, ó, aí esse cara ia estar dando a opção aqui, o passe de retorno, que a gente fala, que geralmente é o passe mais seguro. Esse cara estaria lá atrás, fazendo a linha de 3 com os zagueiros lá. Nossa senhora, bugou tudo aqui. Aí o volante tá certo aqui, onde tá. Esse MCE, que é o Mendes, não precisaria estar tão aberto aqui. Ele deveria estar mais centralizado aqui, porque ele tem que ser essa opção na meia-lua. E aí, se esse lateral aqui, que é o Guga, tivesse segurado a posição e tivesse ficado na linha de 3 lá, justamente pelo fato de que a jogada está acontecendo do lado dele, seguindo aquela regra que eu falei, então quem iria subir aqui era o lateral esquerdo. Aí se ele está subindo aqui, é o lateral esquerdo que ia dar essa opção de cruzamento aqui no segundo pau. Para esse cara aqui pegar e cruzar nele. E o MCE dando opção na meia-lua. E ambos, qualquer um dos dois que recebesse o cruzamento, era só escorar para um dos dois atacantes. E pronto. Matava a jogada. Entendeu? Então você vê que às vezes por causa de um posicionamento errado, todos os outros posicionamentos acabam sendo prejudicados. Porque aí todo mundo acaba querendo invadir um espaço onde não tem ninguém. Por exemplo, o Mendes aqui invadiu o segundo pau porque não tinha ninguém. Se o lateral tivesse subido aqui, ele não precisaria subir. Ele não precisaria fazer esse movimento aqui. Aí ele já ia ver que tinha o lateral avançando aqui no segundo pau. Ele já ia correr para dentro. Ia dar essa opção aqui no meio. Então meio que um acaba induzindo o outro ao erro por conta do posicionamento. Fechou? Uma outra coisa aqui, nesse mesmo lance que eu queria chamar a atenção. Deixa eu ver se foi nessa jogada aqui mesmo, só um pouquinho. Deixa eu seguir. Não, não foi nessa jogada aqui. Então deixa eu seguir mais um pouco, que eu acho que foi mais pra frente. Deixa eu ver, pode ter sido aqui. Ó, lateral direito subindo novamente na hora que a jogada tá sendo do lado dele. Volto a dizer, se a jogada tá do lado dele, o lateral fica.
O outro lateral oposto que tem que subir. Ó, aqui a jogada tá aqui, ó, pode ver, ó. Por que que o lateral não pode subir? O MCD é o que tá fazendo a infiltração pela ponta. Então, se ele fica sem opção, igual ele ficou, e ele breca, esse passe pro lateral tem que ser o passe seguro. É o passe de segurança que fala, que é o passe de retorno. Então, esse lateral tem que estar aqui, ó, sem marcação nenhuma. É uma região que ele não tem porque nenhum desses dois caras querer subir aqui para marcar esse passe. Ninguém marca esse passe. Então, esse corredor aqui fica livre pro cara dar o passe aqui. Ficou meio esquisito esse desenho aqui, né? Mas enfim. Mas aí o que acontece? Como o lateral tá vindo correndo também, querendo ultrapassar, ele acaba não sendo uma opção de passe aqui, ó. Se ele toca aqui, ele toca na fogueira, porque ele tá muito próximo. Às vezes acaba até atrapalhando a jogada porque passou bem pelo meio ali. Então, reforça. O cara que tá jogando de lateral, quem quer que seja, pode ser o Keyboard, Kaique, Guga, o Pelé. Fique atento a essa movimentação. O lateral não sobe na hora que a jogada tá do lado dele. Senão a gente tumultua demais o lado do campo. Então bora lá. Seguir a jogada aqui. E essa jogada até saiu o gol, inclusive. E saiu justamente com a infiltração do Guga ali. Por mais que você fale, pô, mas saiu o gol. Mas, cara, mesmo assim a gente fez errado. A gente não pode usar um caso que deu certo como exemplo, enquanto a gente tá perdendo, sei lá, umas outras 7, 8 oportunidades porque a gente tá fazendo a movimentação errada. Então a gente não pode usar o exemplo de uma que deu certo. Tá ligado? Mas enfim. Deixa eu ver o que vem aqui pela frente agora. Se tem mais alguma situação. Isso aqui é uma situação defensiva. A gente está defendendo. Aqui é uma situação que é o Mendes que está na jogada, mas vale para o outro MC também. Aqui, ó, o MC não precisa estar tão aberto para marcar esse cara aqui. Esse cara aqui é do lateral. É o lateral que tem que marcar o segundo pau, não o MC. Porque aí nesse momento, o que aconteceu aqui? A gente acabou fazendo uma linha de 5 aqui atrás e uma linha de 3 aqui no meio. Então a gente desmanchou a ideia tática inicial, que é uma linha de 4 aqui atrás e uma linha de 4 aqui no meio. Então, a partir do momento que o MC faz essa movimentação, ele desmancha a linha de 4 aqui do meio. E aí começa a criar brecha. Então eu vou dar um play aqui, por exemplo. Ó. Pode ver, ó, o Mendes ficou lá marcando o segundo pau. Mas volta a dizer, esse segundo pau tem que ser do lateral, não tem que ser do MC. E aí, olha o que acontece. A opção de passe pro cara aqui, ó, acabou sendo justamente aonde o Mendes deveria estar, que era a ponta da linha de 4 aqui, ó. Certo? A gente está numa linha de 4 aqui. E o Pelé, nesse caso aqui, já centralizou demais e tumultuou muito. A gente ficou com dois zagueiros muito próximos aqui, dois marcadores, né, na verdade, muito próximo aqui, sem estar marcando ninguém necessariamente. Então ele poderia muito bem estar mais para cima e marcando esse cara aqui. E o Keyboard aqui, Kaique aqui, e aí a linha de 4 formada aqui, a linha de 4 formada aqui. Então a gente, ó, nessa brincadeira, acabamos até criando um espaço aqui para os caras achar o passe. Ó. Esse cara aqui poderia ter tocado de primeira para esse mano aqui, ó. A sorte é que ele não tocou e dominou a bola. Nisso que ele dominou, o Mendes conseguiu jantar o cara. Que aí foi uma leitura perfeita dele aqui nessa sequência. Então, os MCs têm que tomar cuidado com isso. Vocês são a ponta da linha de 4. Mas isso não quer dizer que vocês marcam como se fosse ala. O ala, nesse caso, sim, o ala geralmente é o que marcava o segundo pau lá. Acompanhava a corrida do cara lá na ponta. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, quando a gente tiver com as duas linhas montadas, é o lateral que marca o segundo pau. E ponto. Então a gente tem que cuidar também para não perder esse posicionamento. Eu acho que na sequência aqui é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma situação aqui. Aqui acho que foi mais uma situação de saída de bola mesmo, que a gente demorou um pouquinho para montar. Ó, por exemplo, aqui o meia estava muito atrasado, tinha que ter voltado mais rápido para ficar numa linha aqui com outro volante, então tinha que estar nesse espaço vazio aqui para ser opção de passe. Esse MC tinha que estar mais aberto lá e esse outro MC mais aberto aqui, na saída de bola.
Que é o que acontece? Conforme a jogada desenrolou, aí a gente ficou sem opção de infiltração lá, entendeu? Sendo que o próprio volante aqui, que foi o Lincoln, já poderia ter feito um lançamento lá e pego esse MC infiltrando lá na ponta. Mas aí como ele veio da opção aqui no meio, aí o que aconteceu? Nessa saída de bola em específico, a gente ficou sem o MC... Caramba, mudei a cor de novo sem querer. A gente ficou sem um MC infiltrando lá em cima. Ah, sim, tá bom. A gente ficou sem um MC infiltrando lá em cima e sem um MC infiltrando aqui embaixo. Porque aí o Mendes caiu pro meio e o Léo caiu pro meio. Aí ficou nós três, nós quatro aqui, na verdade, tudo centralizado. Aí o que acontece? Nessa inversão de bola aqui que o Pelé recebeu, ó, ele já devia ter esse MC infiltrado aqui, ó. Bem aberto aqui, ó, pra ele já poder já lançar um triângulozão aqui e pegar esse MC na corrida. Entendeu? Aí nesse caso, sim, o outro MC que estava aberto lá já começa a cair pro meio. Pra ajudar a dar a opção aqui no meio. Aí ele não precisa continuar lá. Porque daí, como esse lateral ia lançar no MC que estava aberto, aí esse outro MC desce e aí abre o corredor para pro lateral direito avançar. E aí a gente dá sequência na jogada ofensiva. Então você vê, ó, aqui depois, ó, pode ver que o Mendes até caiu para tentar recuperar, mas aí essa hora que ele desceu, aí já tinha marcação aqui, aí já virou um passe um pouco mais arriscado de tentar, porque ele já estava marcado. Então essa movimentação tinha que ter sido um pouco mais rápido, um pouco antes. Mas é isso. Então assim, só para vocês entenderem como pequenos erros de movimentação custa muito o resultado do jogo. Tanto pode causar um gol nosso, né? A gente acaba indo lá e fazendo um gol porque a gente está posicionado certinho. Então a gente rouba a bola, cria a jogada e chega lá no gol. Quanto a gente pode acabar tomando um gol por a gente estar posicionado errado. Entendeu? Então a gente tem que começar a corrigir isso com urgência, o quanto antes. Os vídeos estão ficando longos, está sendo trabalhoso de fazer, mas era o único jeito de eu tentar mostrar e desenhar para vocês o que a gente está tentando explicar no dia a dia. E é basicamente isso. Fechou? Valeu.